Boa noite, YouTube. Neste fim de tarde, início da noite, venho falar-vos de vida. Venho falar-vos da Senhora da Natividade. E venho falar-vos como o meu Mestre, Jesus Cristo, gostaria que se falasse. A vida. O que é a vida? Como poderemos pensar a vida? Como poderemos pensar a vida? Como é que o meu Mestre, Jesus Cristo, pensaria a vida? Como explicaria o que deveríamos fazer ou não? E o caminho é sempre o mesmo, através de imagens. E então, trago-vos uma imagem. Estamos a falar da Nossa Senhora da Natividade. E isso lembra-me uma figueira. Uma figueira. E é dito neste mundo de agora, às figueiras, às minhas filhas, às nossas filhas, figueiras, figueiras deste mundo, ouvi-nos, vós figueiras, vós não nascestes para dar figos, não figueiras, as figueiras nasceram para ser como os pinheiros, nasceram para dar madeira. Figueiras, ouvi-nos. Figueiras, vós esqueçam isso dos figos, porque vós deveis criar madeira do melhor pinho, deveis criar muita madeira. Vede os grandes pinheiros, são altos, enormes. Vós sois iguais aos pinheiros. Uma figueira é tão alta e tão poderosa como o maior dos pinheiros. E as figueiras alegremente acenam que sim, somos tão fortes e tão altas. E o que nós devemos fazer é produzir madeira, muita madeira, como os pinheiros deste mundo. E então as figueiras deixam de produzir figos para produzir madeira. E tornam-se estéreis. E andam alegremente a produzir madeira. E então, vemos que a madeira das figueiras não é a mesma madeira dos pinheiros. E deixaram de produzir figos. Eu interrogo-me, para que servem estas figueiras? E também é dito aos pinheiros, pinheiros, colocai os olhos nas figueiras, elas produzem figos. E vós produzis um pinhãozito que não vale nada. Esforçai-vos por produzir figos grandes, pinhões enormes. E os pinheiros acenam que sim, que é esse o caminho. E então deixam de produzir madeira e esforçam-se por produzir grandes pinhões. Mas são pinheiros e nem produzem frutos
nem produzem madeira, não fazem nada neste mundo. São árvores atrofiadas. São pinheiros atrofiados. E o que eu vejo neste mundo são pinheiros atrofiados, raquíticos. E vejo tudo fora da ordem. Vejo as figueiras a esforçarem-se por produzir madeira e os pinheiros a esforçar-se por produzir grandes pinhões, quando deveriam produzir a excelsa madeira e as figueiras muitos frutos, porque isso é bom aos olhos de Deus. Filhos meus, estamos neste dia a comemorar a Nossa Senhora da Natividade, Mãe de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por copiar o exemplo da mãe, Uma mãe ama os filhos, a mãe é, o que é que eu posso dizer da minha mãe? As mães têm de ser sábias. As mães têm um papel muito importante na família. São a cola que une a família. Além de darem os frutos maravilhosos que me acompanham, são a cola que une a família. Pedi a Deus que as figueiras abram os olhos e que os pinheiros deste mundo abram os olhos. Coloquem o vosso coração em Deus e vejam o que é reto, o que é justo, o que é o caminho de Deus. Não será bom aos olhos de Deus que as figueiras comecem novamente a produzir figos e os pinheiros a produzir madeira? E tudo tem que ser no seu lugar. Tudo tem que ser como Deus ordena. Não é a baralhação que eu vejo neste mundo. Não é esta desordem. Porque isso não é bom aos olhos de Deus. Irmãos, não tenho mais nada a acrescentar-vos. Fiquei com as palavras que o meu mestre vos envia.